Bol Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Dhayate Girim Yadkri Patamaham Vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narachaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continuar aqui, chamado Bhagavad. Canto 1, capítulo 6, a partir do verso 14, Narada Muni viu a passagem, a morte, a passagem, a mãe dele abandonou o corpo, ele viu como uma bênção, quando ele refletiu profundamente para se render mais e foi para o norte, partiu para o norte e passou por várias florestas. Então, Vyasadeva perguntou, depois que os 4 sábios foram embora do Chaturmasi, ele, Bhakti surgiu no coração. O que aconteceu com ele? Ele falou que a mãe dele abandonou o corpo e ele começou a ir para o norte. Aqui continua falando. Verso 14. Parishantendriyatmaham tritparito bhubukshita snattvapita Radhenadya upaspristogata samaha. Viajando assim, me senti cansado, ambos, corporeamente e mentalmente, fisicamente e mentalmente. E estava também com sede e fome. Então tomei banho em um lago e também bebi água. Por beber essa água, me senti aliviado de toda a exaustão. Comentário sobre Prabhupada. Um mendicante viajeiro pode satisfazer as necessidades do corpo, a saber, fome e sede, com as dádivas da natureza, sem precisar mendigar à porta dos chefes de família. O mendicante, portanto, não vai à casa de um chefe de família para esmolar,
mas para iluminá-lo espiritualmente. Real renunciante é isso. Ele nem precisa de pedir nada, ele satisfaz com o que tem na natureza, bebe um pouco de água, pega um pouco de fruta, cai da árvore, ou pega na árvore, assim, ele satisfaz. A gente vê isso também na vida de Rupa Goswami. Swami Prabhupada foi assim também. Vrindavan, Gurudev também foi assim em Govardhana. Então, esses grandes renunciantes, são Mahajana ou Mahabhagavata, eles podem satisfazer assim. A gente, se a gente for um dia para a floresta, dormir lá já é problema. Mosquito, se chover então, problema, né? Não dorme. Mas esses Mahabhagavatas, eles são diferentes, são almas diferentes, são almas perfeitas, Nitya Siddha. Então, eles satisfazem assim. Narada Rishi é um desses. Então, eles satisfez assim. Apesar de ele estar cansado mentalmente, fisicamente, tomou um pouquinho de água, recuperou tudo. Verso 15. Tasmin nirmano jiranye pipalopasta sita atmanatmanam atmastam yathasutam achintayam. Depois disso, sob a sombra de uma figueira de bengala, em um local solitário na floresta, comecei a meditar na superalma situada internamente, usando minha inteligência, assim como aprendi das almas liberadas. Comentário. Carol, vai ler? Agora eu não consigo ler, não. Vamos lá. Bala e Chakra. Não devemos meditar de acordo com nossos caprichos pessoais. Temos de aprender perfeitamente bem das fontes autorizadas das Escrituras, através do meio transparente de um mestre espiritual autêntico. E dessa maneira, é fundamental utilizarmos-nos de nossa inteligência, treinando-a em meditar na superalma que mora dentro de cada ser vivo. Esta consciência é firmemente desenvolvida por um devoto que tenha prestado serviço amoroso ao Senhor, através da execução das ordens do mestre espiritual. Shri Narada Ji entrou em contato com mestres espirituais fidedignos, serviu-os com sinceridade e obteve iluminação da maneira correta. Não, a gente estava falando do processo não sei se foi segunda, acho que foi segunda, né? Aí, então, na área de seguir esse processo, igual eu estava falando, ele recebeu das almas perfeitas, mestres espirituais, e seguiu o processo e alcançou firmemente desenvolvido. Rendeu serviço amoroso a eles, também ao Senhor, e se tornou iluminado em serviço devocional dessa maneira, apropriadamente. Então começou a meditar. Esse é o processo. Não tem outro, né? Não tem jeito de cortar caminho. E ninguém pode inventar um outro processo que realmente dá resultado, né? Pode dar resultado na cabeça deles, no sentimentalismo, mas isso na cabeça, na fantasia, né, mental do indivíduo. Mas se alguém quer o real processo mesmo, é esse aqui. Como dito nas escrituras, e foi posto em prática por nada, ele está contando aqui.
Dúvida aí, alguém? Ó, ninguém deve meditar de acordo com suas mentalidades pessoais, deve saber perfeitamente das fontes autorizadas das escrituras. É o que estava falando segunda. Deve saber perfeitamente das fontes autorizadas das escrituras pelo meio do legítimo mestre espiritual. E como saber usar apropriadamente a inteligência treinada para meditar na superal. Uma das coisas no nosso estágio de treinar a inteligência é isso, estudar as escrituras e entender as concepções filosóficas ajuda também, além de saber como que é a prática e tentar ao máximo, ajuda a engajar o intelecto nos tópicos sobre Deus. Isso é outro benefício que dá nas escrituras, estudar sempre as escrituras, que engaja o intelecto em tópicos sobre Deus, isso purifica o intelecto e deixa ele firme também, isso é outro benefício também. Se alguém é sério nisso, ele nunca vai ficar especulando, eu acho isso, ele vai ver sempre nas escrituras, qualquer pergunta que ele vai fazer, ele vai falar, ó, o que que as escrituras falam sobre isso? Se alguém é sério, ele vai falar assim, não o que eu acho isso, não importa o que a mente acha, importa o que as escrituras falam. Se alguém é sério, vai levar dessa forma. É isso que aqui o estimado Baldo e o nosso Charles estão falando. Não vai levar em conta o que a própria mente está falando. Vai levar em conta entender de acordo com o que as escrituras e os sábios realizados falam. E aí, perguntar de acordo com isso. Não tudo, senão tudo fica perca de tempo. Então, assim que a gente deve enxergar, né? Ô, Prabhu, a Sempre, alma condicionada acaba sempre de achando acordo que com as escrituras. Sempre de acordo com as escrituras. É o que as escrituras falam sobre esse tópico. Mas de acordo com as escrituras, qual que é a conclusão disso? O que eu devo fazer nesse momento, na minha condição, de acordo com as escrituras? A pergunta deve ser sempre assim. Fala. vai perguntar como é que fica, por que o que acontece é que a alma condicionada ela tem as suas ilusões e age por capricho e tem a sua concepção do que é a realidade, né? E aí cada um tem, né? Tem milhões de concepções. E quando ela fica diante de uma de uma literatura transcendental, de uma escritura, ela pode tender a achar que isso é só mais uma visão, né? E não tem a consciência de que é a verdade absoluta, né? Não sei, você está perguntando ou o quê? Entendi, não. Na verdade, eu estou refletindo, porque acontece que a pessoa estuda determinado assunto, ou o que cada um tem, a concepção que cada um tem sobre a realidade, né? Seja lá qual for a concepção que ele tem, né? E aí, como é que ele vai botar fé numa escritura sagrada, ou num livro, seja ele a Bíblia, seja ele uma escritura sagrada, se ele tem a concepção de que cada um tem uma verdade, né? Como que ele vai aceitar isso? No verso 16. Jayatas charanam bhojam bhavanijita chetasa outkantyasru kalakshasya jasime shanai hari.
Vishaka Bali, pode ler aí o verso. Logo que comecei a meditar nos pés de lótus da personalidade de Deus, com minha mente transformada pelo amor transcendental, lágrimas rolaram de meus olhos. E sem demora, a personalidade de Deus, Shri Krishna, apareceu no lótus do meu coração. Significado. Aqui, a palavra bhava é significativa. Esse estágio bhava é alcançado depois que tenhamos afeição transcendental pelo Senhor. O estágio inicial chama-se Shraddha, ou uma inclinação pelo Senhor Supremo. E a fim de aumentar essa inclinação, temos que nos associar com devotos puros do Senhor. O terceiro estágio é praticar as regras e regulações prescritas do serviço devocional. Isso dissipará todas as espécies de apreensões e eliminará todas as deficiências pessoais que queiram obstruir o progresso no serviço devocional. É isso que a gente falou, segundo processo. Serviço devocional, primeiro é inclinação, um pouquinho de fé, depois associar com os devotos sadhu sangha, e aí começa a praticar as regras e regulações, e aí sim começa a prática de Bhakti Yoga, no real sentido. É o que a gente estava falando segundo, que o Swami Prabhupada está falando. Escrevendo como que é o processo até chegar nesse aqui que Narada está descrevendo agora, que é o estado de Bhava, que é muito, muito avançado, lá, bem lá na frente. Depois que todas as impurezas forem embora, só sobra uma bem sutil cobertura da forma eterna, daquela alma extremamente avançada. Então, já foi embora praticamente todas as coberturas grosseiras e sutis do coração. O processo está descrevendo aqui. Por isso é que não tem jeito de progredir na fé e no amor a Deus sem associar com os devotos, ou depois receber a iniciação e praticar as regras e regulações, não só os 4 princípios, mas os outros também. E não tem jeito de cortar ou fazer de outra maneira, que esse é o processo científico, é o que Narada fez, só o Prabhupada está descrevendo aqui. Vamos lá. Quando todas as apreensões e deficiências pessoais são eliminadas, ocorre um padrão de fé no tema transcendental e o gosto por ele aumenta em maiores proporções. Esse estágio leva à atração. E após isso, a bhava, ou o estágio preliminar do imaculado amor a Deus. Todos os estágios acima nada mais são do que diferentes estágios de desenvolvimento de amor transcendental. Uma vez que alguém esteja assim saturado de amor transcendental... Tá vendo? Eu falo, todos os estágios, diferentes estágios, são também diferentes de baixo. Por isso que antes de Sadhu Sangha também pode ser chamado de Bhakti. Real Bhakti prático vai começar depois, mas antes também já começou, quando a pessoa está ganhando Sukriti, já começou no Bhakti, porque faz parte do processo. É o que a Lalita falou, pode ficar dúvida e tal. Então, quando igual quem não é iniciado, ele já escuta, ele já recita, já começou o processo de Bhakti. No sentido de que ela já está ganhando Sukriti para depois o mestre espiritual vir e plantar aquela semente. Ela está, tipo, preparando a terra, ou seja, já é o processo de Bhakti, nesse sentido. Aí depois que planta a semente de Bhakti, aí vem o processo de purificação interior, aí começa o processo interior. Mas antes disso, já vem sendo preparado. Então já faz parte do processo. Não é que antes de iniciar não vai acontecer nada, não. Já está preparando, ou seja, já está no processo já. Então não é que não vale nada, senão não precisava ter antes. Então todo mundo já começar depois, como? Ou então o Shraddha ia vir depois, mas não, o Shraddha vem primeiro, depois Sadhu Sangha, depois associa com o devoto, até porque sem fé quem vai procurar associar com o devoto?
sem fé nenhuma. Então, o processo começa antes de ser iniciado. Por isso que, antes da iniciação, a pessoa já ganha. Vai ganhando, vai fortalecendo a fé, vai recitando, associando, escutando, e depois recebe iniciação e aí continua. Aí vem o processo interior e vai. Se os dois for legítimos, o discípulo realmente for honesto, sincero, e o mestre também, então ela vai prosseguindo. Então já começa nesse estágio, igual falou aqui. Os processos anteriores também fazem parte desse amor transcendental, embora não desenvolvido, mas já faz parte disso. Bom, Uma vez que alguém esteja assim saturado de amor transcendental, segue-se um forte sentimento de saudades, que leva a 8 tipos diferentes de êxtase. saudade aí, essa palavra a gente usa mais separação, né? Sentimento de separação, separação transcendental. Sentimento de separação transcendental que leva Há 8 tipos diferentes de êxtase. As lágrimas que caem dos olhos de um devoto constituem uma reação automática e, por Shri Narada Muni, em seu nascimento anterior, ter alcançado esse estágio muito rapidamente após deixar o lar, foi-lhe realmente possível perceber a presença real do Senhor, que ele experimentou tangivelmente com seus sentidos espirituais desenvolvidos, sem mácula material. Foi só nesse estado de bhava que ele realmente pode perceber a super-alma dentro dele. Só nesse estágio que alguém pode perceber. Antes disso, a gente pode ter algum sentimento, né, mas não é realmente perceber a Paramatma, nada disso. É só no estado de bhava. Aqui a pessoa já está liberada de todo tipo de coisa. Então, nesse estágio, Narada Muni percebeu a super-alma dentro dele. É estágio muito, muito elevado. Chama Bhava, antes de Prema, já começa sintomas de amor transcendental vir no indivíduo, na alma. Dúvida aí, alguém? O que é Sukriti mesmo? Você falou Shraddha também? Sukriti é créditos transcendentais. Qualquer atividade que a gente faz conectado com Deus ou alguma coisa relacionada com Ele, a gente ganha créditos transcendentais que não são, só são perdidos se ofende depois algum deles, mas senão eles jamais são perdidos. Qualquer atividade, seja recitar, fazer algum tipo de serviço, ou escutar, ou ler, ou oferecer alguma coisa, isso créditos transcendentais. Shraddha é fé. Créditos transcendentais levam a ter fé. Certo. Sukriti, créditos transcendentais relacionados com serviço relacionado com Deus ou devotos, ou associados, ou alguma coisa relacionada, e Shraddha é fé. 17.
Prematibhara nirbhina pulakango nitinibrita ananda sampavelino napasyam ubhayam mune. Júlia, vai ler? Sim, Prabhu. Ó Vyasadeva, naquele momento, estando excessivamente dominado por sentimentos de felicidade, todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim mesmo, nem ao Senhor. Significado: os sentimentos espirituais de felicidade e os êxtases intensos não têm comparação mundana. Portanto, é muito difícil expressar tais sentimentos. Podemos apenas vislumbrar. Expressar aqui significa falar em palavras. É muito difícil dar expressão, ou seja, falar em palavras esse tipo de sentimento. Por isso que às vezes alguém pode confundir algum sentimentalismo com sintomas transcendentais narrados pelas almas perfeitas, igual o Nara está falando, porque as palavras podem parecer igual, é porque não tem outras palavras. Igual fala Bhava, amor transcendental. Amor fica uma coisa vaga, mas não tem tradução real para português nem inglês. Bhava e prema, amor puro. Que tipo de amor puro? Alguém pode pensar, amor pelo meu filho é puro também. Muita gente fala isso. Então, falar que é amor puro, ela compara com amor pelo filho, por alguém da família. Não tem nada a ver com isso. Isso está falando aqui, é muito difícil expressar esse sentimento. Eu não tenho palavra para expressar esse tipo de sentimento transcendental. Ficou absorto em um oceano de êxtase. Alguém pode tomar um êxtase e sentir uma felicidade diferente e achar que aquilo é êxtase. Ou tomar alguma coisa, sei lá. Ou cantar um mantra e sentir um tipo de felicidade e achar que aquilo é êxtase. Mas diz que palavras muitas vezes falham de explicar os sintomas desse tipo daqui de alma, igual Narada. É difícil de expressar em palavras. Vamos lá. Podemos apenas vislumbrar esse êxtase nas palavras de Shri Narada Muni. Toda e cada uma das partes do corpo ou dos sentidos tem sua função particular. Após ver o Senhor, todos os sentidos tornam-se plenamente despertos para prestar serviço ao Senhor. Porque, no estado liberado, os sentidos são completamente eficientes em servir ao Senhor. Desse modo, naquele êxtase transcendental, ocorreu que os sentidos se animaram separadamente para servir ao Senhor. Sendo assim, Narada Muni não foi capaz de ver simultaneamente a si mesmo e ao Senhor. Chegou num estágio de amor transcendental que ele se perdeu nisso, de ver a si mesmo e ao Senhor, nesse de todos os sentidos, ser capaz de prestar serviço à deidade adorável dele, se perdeu nisso. É difícil pensar em palavras esse tipo de sintoma, né? Todas as partes do meu corpo ficou separadas. Lá, igual fala que no estágio de perfeição, no mundo transcendental, aqui a gente tem que comer com a boca.
e pode comer com o ouvido. Já no mundo transcendental, o ouvido pode fazer a função da boca, por exemplo. Alguém pode comer com o ouvido. E lá os sentidos, um sentido pode fazer a função de qualquer outro. Então lá as coisas funcionam diferentemente daqui. O sentido de nada estava perfeito. A gente não pode imaginar, mas é explicado assim. Dúvida aí? Dezoito. Rupam Bhagavato Jatam Vanakantam Suchapam Apashyan Sahasotaste Vaiklavya Durmanam Iva. Verônica, 18. A forma transcendental do Senhor, como ela é, satisfaz o desejo da mente e dissipa de vez todas as incongruências mentais. Ao perder de vista aquela forma, levantei-me subitamente, ficando perturbado, como é comum quando se perde aquilo que é desejável. Significado: Narada Muni experimentou que o Senhor não é amorfo. Contudo, a sua forma é completamente diferente de todas as formas de nossa experiência material. Por toda a duração de nossa vida, vemos diferentes formas no mundo material, mas nenhuma delas é capaz de satisfazer a mente. Tampouco pode alguma delas dissipar toda a perturbação da mente. Esses são os aspectos especiais da forma transcendental do Senhor. E alguém que tenha visto uma vez essa forma não se satisfaz mais com nada. Nenhuma forma no mundo material poderá satisfazer o observador. Que o Senhor é sem forma ou impessoal significa que ele não tem nada parecido com formas materiais e não é uma personalidade material. Como seres espirituais tendo relações eternas com essa forma transcendental do Senhor, estamos, vida após vida, buscando essa forma do Senhor, e não nos satisfazemos com nenhuma outra forma de apaziguamento material. Narada Muni teve um vislumbre dela, mas não podendo vê-la mais uma vez, ficou perturbado e levantou-se subitamente para procurá-la. Aquilo que desejamos vida após vida foi obtido por Narada Muni, e perdê-lo de vista foi certamente um grande choque para ele. Ela está contando que ele viu a forma pessoal transcendental do Senhor, satisfaz completamente a mente. Ele teve um vislumbre, apareceu para ele a forma de Vishnu na frente dele. E, de repente, essa forma desapareceu. E aí ele ficou perturbado, junto quando alguém perde algo que é muito desejado. Você vê, isso aqui é raríssimo, alguém vê a forma justo na frente dele, de Deus, né? Raríssimo. Nada teve essa visão aqui. Mas rapidamente desapareceu. Ele teve uma visão rápida, desapareceu. Mas é muito, muito raro ter essa visão que Narada teve aqui.
Por aqui a gente vê, se alguém fala que viu Deus, viu Krishna, viu Shiva, viu Vishnu, a gente pode saber que é ilusão da mente, loucura ou imaginação. Aqui, nas escrituras a gente vê como que é o processo gradual, né? Desde estrada até bala e prema para poder ver. Ou se alguém fala que viu, sem passar por isso tudo, longo processo de purificação interior, depois sem desejo nenhum material, igual Narada, estava com sede e fome, tomou um pouco de água, tudo bem. Se alguém não passa por isso, é impossível de ver Deus. Então, se alguém fala que viu Deus sem isso, então a gente pode saber que é loucura da mente. Isso é certo. Uma vez veio um desses, né? Falou com o Gurudeva que uma vez eu tive uma visão e tal, o Gurudeva falou, pessoal aí tá precisando ir para o hospital mental, ou seja, hospital de louco, que tá falando que viu, que é isso, que é aquilo. O Gurudeva respondeu assim, que realmente é loucura. Alguém leva a sério isso, sabe que para ter essa visão que Narada teve, existe todo um processo, né? Até purificação total de desejos, a pessoa se torna liberada de tudo primeiro, para depois vir os sintomas igual falou aqui, de amor a Deus, a Asta Satvik Bhava, 8 sintomas. E aí ela tem essa visão. 19. Didrikshustadaham bhura anidhaya manoridi vikhamanopi napasyam avitripta ivatura. Desejei ver novamente essa transcendental forma do Senhor, mas apesar das minhas tentativas de concentrar no coração com o desejo de ver essa forma novamente, não pude ver ele novamente. E então, ficando insatisfeito, fiquei bastante aflito. Agora eu posso ler. Significado. Não há um processo mecânico para ver a forma do Senhor. Isso depende por completo da misericórdia sem causa do Senhor. Não podemos exigir que o Senhor se apresente diante de nós, assim como não podemos exigir que o sol nasça quando desejemos. O sol nasce por si próprio. Do mesmo modo, o Senhor tem o prazer de se apresentar por sua misericórdia sem causa. Devemos simplesmente esperar o momento oportuno e continuar executando nosso dever prescrito no serviço devocional ao Senhor. Narada Muni pensou que o Senhor poderia ser visto novamente pelo mesmo processo mecânico em que foi bem sucedido na primeira tentativa. Mas, apesar de seu esforço extremo, não foi capaz de tornar exitosa a segunda tentativa. O Senhor é completamente independente de todas as obrigações. Ele pode simplesmente ser atado pelos laços da devoção imaculada. Tampouco ele é visível ou perceptível por nossos sentidos materiais. Quando lhe apraz,
estando satisfeito com a sincera tentativa de serviço devocional, completamente dependente da misericórdia do Senhor, ele então pode ser visto por sua própria vontade. Não. Essas duas coisas, a prática e a misericórdia. Deus pode se deixar ser visto. Se alguém pratica e Deus quiser se deixar ser visto por aquele praticante, então essas duas coisas acontecendo, ele pode ver. Vishnu se deixou ser visto, apareceu para Narada e depois sumiu. Narada continuou praticando, tentou. Mas Vishnu desapareceu. Depende também da vontade de Vishnu, da misericórdia, essas duas coisas, da prática e da misericórdia. E se alguém tem essas duas, na Índia também tem essas duas filosofias, do macaco e do gato. Né? O gato, a mãe pega o filho com a boca e leva ele. Já o macaco, o filhote macaco, tem que agarrar a mãe. Se ele largar, ele cai. É mais ou menos isso. Macaco significa a prática. Ou seja, o filho, se ele não agarrar, significa praticar. Isso é uma filosofia que fala que a pessoa tem que praticar para alcançar Deus. A outra, ela não tem que fazer nada. É a do gato. Okay? Deus dando misericórdia, ele pega sozinho. Aqui tem a do evangélico. O evangélico fala que é tudo pela graça. Mais ou menos isso. Então não adianta praticar, é tudo pela graça. Mas aqui a gente vê que o real processo, igual está falando aqui, precisa dos dois, das duas coisas. E se alguém não pratica, como vai vir misericórdia? Se a pessoa não usa o livre-arbítrio, não querendo aproximar de Deus, como que Deus vai forçar ela? Então, não vai ter resultado. E se alguém só pratica achando que pela força dele, sem misericórdia, vai tentar, também não vai adiantar nada. E pela força da própria prática, ninguém vai pegar Deus à força, obrigar ele a aparecer para ele. Depende da vontade de Deus, essas duas coisas. Passatempo de Yashoda amarrar Krishna, faltar dois dedos, foi justamente simbolizar isso, que precisa de duas coisas, a prática e a misericórdia. E Yashoda teve que correr bastante para pegar ele, ou seja, depois Krishna viu o esforço dela, significa que a gente tem que esforçar para praticar. Depois que Krishna vê que a gente está esforçando na prática, seguindo regras, regulações e esforçando para estar humilde, tolerante, desenvolver amor por ele internamente, aí ele pode dar a graça. Essas duas coisas é necessário para ter êxito na prática, né? Tanto a prática quanto a misericórdia. Que a gente pratica também orando por misericórdia, as duas. Essas duas coisas são necessárias. E aí Deus vai dar misericórdia ou não, depende dele. Ninguém pode obrigar ele a nada. Ele vai satisfazer com aquele que for sincero, simples, ou realmente humilde, ele vai dar misericórdia de acordo com a vontade dele. Ninguém pode obrigar ele a nada. Ele é livre. Então, Narada tentou pela prática, ele sumiu, ele não veio. Ele veio na primeira vez e desapareceu. Essas duas coisas são necessárias. Isso que é necessário praticar bhakti para satisfazer Krishna, ou Deus. Satisfazendo ele, ele fica satisfeito com a gente e pode vir misericórdia. As duas coisas. Dúvida aí?
20. Evam yatantam vijane mam agocharo giram gambiras lakhanaya vacha sucha prasamayan ivam. Tiago, tá aí? Quer ler? Tô aqui. Vai ler? Eu tô meio perdido aqui agora que eu voltei para essa tela, tenho que voltar aqui. E tá bem claro aqui. Será que alguém não poderia ler, não? Pode. Vamos lá. Vendo meus esforços naquele lugar solitário, a personalidade de Deus, que é transcendental a todas as descrições mundanas, falou-me com gravidade e palavras agradáveis, apenas para mitigar minha aflição. Significado: nos Vedas, afirma-se que Deus está além do alcance das palavras e da inteligência mundana. E, todavia, por sua misericórdia sem causa, podemos ter sentidos adequados para ouvi-lo ou falar com ele. Essa é a energia inconcebível do Senhor. Aquele a quem ele concede sua misericórdia pode ouvi-lo. O Senhor ficou muito satisfeito com Narada Muni, e por isso ele foi dotado da força necessária para que pudesse ouvir o Senhor. Contudo, não é possível que outras pessoas percebam diretamente o contato do Senhor durante o estágio probatório do serviço devocional regulador. Isso foi uma dádiva especial para Narada. Quando ele ouviu as agradáveis palavras do Senhor, os sentimentos de saudade foram até certo ponto mitigados. Um devoto enamorado de Deus sente sempre as dores da separação e, por isso, está sempre absorto em êxtase transcendental. Você vê, Narada estava em estado de balo. Ainda assim, Swami Prabhupada está falando, ele estava no estágio provatório de serviço devocional regulativo. E por aqui a gente pode ter uma ideia da diferença de nível, né? De Narada, a gente vê desde estrada até balo, olha o tanto de caminho que tem que andar ainda. Narada aqui está no estado de balo, e apesar de ser muito avançado, ainda não é o último, que é prêmio. É um antes de prêmio. Ou seja, ainda está no estágio de prática. Quando está no prêmio, aí está no estágio totalmente perfeito. Aí Vishnu falou para ele, tem personalidade, falou para acabar com a aflição dele. Personalidade de Deus, que é transcendental, falou com ele, palavras prazerosas apenas para acabar com a aflição dele.
21. Hantasmin janmani bhavam mamam drastum iharhati avipakha kasayanam durdarshoham koyoginam. Ó Narada, disse o Senhor, lamento que, durante essa vida, não serás capaz de ver-me novamente. Aqueles que são incompletos no serviço e que não estão completamente livres de todas as máculas materiais dificilmente podem ver-me. Significado: a personalidade de Deus é descrita na Bhagavad Gita como o mais puro, o supremo e a verdade absoluta. Não há vestígio algum de uma mancha de materialidade em sua pessoa, e assim, aquele que tem a mais leve mácula de afeição material não pode aproximar-se dele. O início do serviço devocional começa do ponto em que nos livramos, pelo menos, de duas formas dos modos materiais, a saber, o modo da paixão e o modo da ignorância. Aí, por isso que eu estava falando que depende, ó, de Bhakti, da onde começa. Você vê, antes falou que os estágios desde estrada fazia parte do amor transcendental, mas aqui, ó, tá falando, ó, que o começo do amor, ou seja, serviço devocional, na verdade, começa do ponto quando alguém já está livre do modo da ignorância ou paixão, ou seja, bem depois. Por isso é que em palavras, às vezes, é difícil de colocar as coisas. E aqui está falando a realidade da coisa. Ou seja, quando a pessoa já é purificada. Lá o outro, antes, quando ela ainda está acumulando sukriti, para depois ficar assim. E depois de ficar assim, que realmente ela está no caminho de Bhakti Yoga, no sentido real da coisa. Não que o outro não seja real, mas ali ele está preparando o terreno para Bhakti vir. Ele não está em Bhakti ainda, mas está preparando o terreno. Porque ele está preparando o terreno faz parte do processo de Bhakti, sem preparar o terreno. Então, essa é a linguagem que a gente pode explicar aqui. Então, não é que está contradizendo. Alguém pode ver, pode pensar contradição, mas não é. Não sei se ficou claro aí. Mas é isso. Ou surgiu dúvida aí. Se não, então vamos. O resultado manifesta-se pelos sinais de estarmos livres de kama, luxúria, e loba, cobiça. Isso quer dizer que devemos nos livrar dos desejos de satisfação dos sentidos e da cobiça do gozo dos sentidos. O Bhakti realmente vem depois, no estado, depois, primeiro, praticando o Bhakti, a gente passa pelos desejos, vão embora, aí realmente o Bhakti começa. Depois do estágio liberado, acabou o negativo, aí o positivo vem. Então, antes disso, não pode ser chamado real Bhakti, apesar de fazer parte do processo. Antes disso, vai removendo o negativo. Só que Bhakti não tem nada. Bhakti é uma coisa positiva. Só que Bhakti, praticando Bhakti, é que vai remover o negativo. Só que o positivo vai vir depois que o negativo for removido. Igual falou aqui. Ou seja, depois do estágio liberado. Isso que alguém pode ser liberado, mas não pode não ter Bhakti real. Eu não tenho positivo, só removeu os desejos materiais. Aí não tem o positivo, então fica no meio ali, zero. Vamos lá. O modo equilibrado da natureza é a bondade. E ser completamente livre de todas as máculas materiais é livrar-se também do modo da bondade. Considera-se que buscar audiência com Deus numa floresta solitária é uma atividade no modo da bondade.
Podemos entrar na floresta adentro em busca da perfeição espiritual, mas isso não significa que ali poderemos ver o Senhor pessoalmente. Devemos estar livres por completo de todo o apego material e nos situarmos no plano da transcendência, que é o único que ajudará o devoto a entrar em contato pessoal com a personalidade de Deus. O melhor método é viver em um lugar onde a forma transcendental do Senhor seja adorada. O templo do Senhor é um local transcendental, ao passo que a floresta é uma habitação materialmente boa. Recomenda-se sempre a um devoto neófito que adore a deidade do Senhor, Archana, ao invés de entrar na floresta adentro para buscar o Senhor. O serviço devocional começa com o processo de Archana, que é melhor do que entrar floresta adentro. Em sua vida atual, que está completamente isenta de todos os anseios materiais, Shri Narada Muni não vai à floresta, embora possa converter todos os lugares em Vaikuntha. Desculpa. Em sua vida atual, que está... Isso Oi? mesmo. É isso É isso mesmo. mesmo, né? Em sua vida atual, que está completamente isenta de todos os anseios materiais, Shri Narada Muni não vai à floresta, embora possa converter todos os lugares em Vaikuntha apenas por sua presença. Ele viaja de um planeta a outro para converter homens, deuses, Kinaras, Gandharvas, Rishis, Munis e todos os outros a tornarem-se devotos do Senhor. Através de suas atividades, ele encaminhou muitos devotos, como Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj e muitos outros, ao transcendental serviço ao Senhor. O devoto puro do Senhor, portanto, segue os passos dos grandes devotos, como Narada e Prahlada, e dedica todo o seu tempo a glorificar o Senhor pelo processo de Kirtana. Tal processo de pregação é transcendental a todas as qualidades materiais. Então nessa vida aqui, nesse milênio aqui, Narada, ele falou que ele não estava completamente livre, mas não era de coisas que a gente tem, não. O negócio, a impureza, se é que pode chamar de impureza, porque na verdade é simplesmente o Gurudev costumava falar que no Bhava só tem um cheiro de impureza, não existe real impureza, mas um cheiro, uma coisa bem longínqua de impureza, e a dele era querer meditar em Vishnu na floresta, a dele foi essa. Ou seja, Vishnu desapareceu porque ele sentia bem ali na floresta, que é um lugar, modo da bondade, meditando em Vishnu. Simplesmente isso. Não é um real defeito, mas existe um mínimo e sutil sentimento pessoal de estar ali naquele local. Esse foi o cheiro de materialismo de Narada. Ou seja, né? Esse cheiro pra gente ia soar um cheiro de fezes, né? Se a gente for pra floresta agora, imagina. Quem que ia no meio da Amazônia agora, sem comida, sem levar nada, sem levar celular, sem levar comida, água, ficar lá com os mosquitos, cobra, onças, jacaré, tem que ficar lá 1, 2, 3 dias. Narada queria morar lá, meditando em Vishnu, tranquilamente. A impureza dele foi essa. A impureza dele, o bom para ele soa ruim para a gente, é justo o contrário, se a gente for refletir. O bom para a gente é ruim para ele, o ruim para ele é bom para a gente, é justo o contrário. E aí a gente vê como que é a diferença da alma liberada para a alma condicionada, as coisas são justo o contrário. Mas no caso dele foi esse, Vishnu desapareceu simplesmente só por isso. O estado de Bhava tem um cheiro só lá no fundo da alma, um sentimento pessoal, o estado de Prema, nem esse cheiro tem.
Então, por isso o Vishnu falou para ele que naquela existência dele não ia aparecer novamente. Ele vai continuar. Alguém aí tiver alguma coisa antes de cantar? Ninguém? Dúvida, nada? Não, Prabhu. Júlia, quer cantar? Posso cantar, Prabhu? Então, bom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Itaigo. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Itaigo. Jai Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Nayana Shri Radha Govind Ki Jai. Pad Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Sutta Shishma Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Sutta Shishma Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shri Rupa Jai Sarvaswami Prabhu Ki Jai. Panchatattva
Gaura Hari ki jai, Shri Navadvip Jai. jai, Shri Vrindavan Dham Jai. Jai. Shrimad Bhagavat ki jai, Shri Vedyas Muni ki Jai. jai, Shri Narada Muni ki jai, Shri Jai. Bhakti ki jai, Bhakta Pravar Maharaj ki jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Pati Jai. Nityananda Ram ki jai, Jai. Bhargava Unides ki jai, Shri Ram Sankirtana ki jai, Jai. Premanand. Hari Boa noite a todos. Obrigada, Prabhu. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Hare Obrigado. Krishna. Hare Krishna.